Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia, por gentileza. No livro de Juízes, capítulo 4, verso 4. Juízes, capítulo 4, verso 4. O texto está aqui no telão, mas abra sua Bíblia. Talvez a tradução seja um pouco diferente. Eu informei aos irmãos que nesta noite nós estaríamos falando sobre aprendendo com as abelhas, ou a síndrome da abelha. Vou ler o que está ali, que Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Eu vou usar esse texto para nós conversarmos esta noite, porque o nome Débora significa abelha. Esta mulher foi a quarta juíza de Israel. Ela viveu no tempo dos juízes e Deus levantou esta mulher ao lado de um homem para livrar Israel. E ela se tornou a quarta juíza de Israel. Foi uma mulher profetisa a quem Deus usou de uma maneira grandiosa em benefício do seu povo. E a palavra Débora significa abelha. Se você nunca leu a respeito dela, ao chegar em casa, hoje ou amanhã, vai lá no livro de Juízes, capítulo 4, no capítulo 5, você vai ver a história desta mulher e a maneira como Deus a usou em favor de Israel. Então eu não vou me adentrar na história dela, só vou pegar o nome dela para nós falarmos sobre o que desejo falar com vocês esta noite. Continua, irmão Christian. Deus usa seres simples para nos ensinar. Esta é uma forma de ensinamento que Deus tem para ensinar o ser humano. Em toda a Bíblia Sagrada, você vai perceber que Deus usa coisas simples, Deus usa coisas pequenas para poder ensinar o seu povo e todos aqueles que atentam para a Bíblia Sagrada. É quase a sua totalidade, Deus usando coisas simples, coisas pequenas, e daí dando grandes lições para o ser humano. Por exemplo, Provérbios, capítulo 30, versículos 24 a 28, Deus fala de formigas, Deus fala de coelhos, Deus fala de gafanhotos, Deus fala de aranhas, ou algumas traduções, lagartixas. Se você ler lá o texto do capítulo 30, versículo 24 a 28, você vai aprender alguma coisa com as formigas. Você vai ver que elas ajuntam mantimento, trabalham todo o verão, ajuntam mantimento, para que quando chegar a estação das águas, elas não precisam ficar se matando, porque já tem tudo estocado. Então elas se preparam para o dia de amanhã. Essa é uma das lições. O coelho, nós temos ali em Provérbios 30, você vai ver que o coelho, ele faz a sua casa nas rochas. Ele não faz as suas casas em qualquer lugar, mas ele faz a sua casa na rocha. Isto nos mostra a segurança, onde nós devemos construir. Aí, Deus ainda usa o sábio para falar dos gafanhotos, que os gafanhotos não têm líder, mas eles vão em bandos e não se dispersam. E aí fala da aranha.
que é um ser tão pequeno, desprezível, mas a Bíblia diz que ela chega até os passos reais, até os palácios dos reis. Então veja que Deus usa coisas simples. Quando Deus, através de Jessé, manda Davi descer ao arraial dos filisteus para levar pão, leite, alimento para seus irmãos e para o chefe deles ali, Deus vai colocar um gigante que há 40 dias estavam ali, afrontando o exército de Israel. E Deus vai usar um Davi, um jovem simples, a Bíblia diz singelo, um jovem que vivia pastoreando, conforme o próprio irmão dele falou, as poucas ovelhas de seu pai, mas que Deus vai usar para derrubar um gigante, um homem preparado para a batalha, mas que vai cair diante de um Davi. Então veja, e é isso que eu quero que vocês percebam, é que Deus usa coisas simples. Muitas vezes nós inventamos, nós queremos sofisticar a mensagem, mas Deus trabalha com coisas simples. Deus nos ensina com coisas simples. Eu citei alguns exemplos, mas se você discorrer a Bíblia, você vai ver muitos e muitos exemplos de como Deus usa para nos ensinar. E esta noite nós vamos aprender um pouquinho olhando para as abelhas. Continua, irmão, por favor. A abelha, ela é enaltecida nas Escrituras por causa da sua organização social. É claro que, como todos, há coisas boas e há coisas ruins. Eu vou citar pelo menos 3 coisas boas aqui esta noite, se Deus permitir, e uma ruim. Então em tudo há, né? É como, esses dias alguém até me falou, pastor, é como comer peixe, né? Tira o espinho e come a carne. Você não vai chegar lá e abocanhar, porque senão você vai se machucar. Então tira o espinho. Então sempre tem uma coisa que, ainda que seja ruim, é para nós não fazermos. Então vamos lá. A abelha é um animal, eu coloquei animal porque é um animal invertebrado, que vive em sociedade. A sua sobrevivência é impossível de modo isolado. Ela não consegue viver sozinha. As abelhas, elas vivem em sociedade. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar uma colmeia. Elas não conseguem viver isoladamente. É muito difícil você perceber isto, de encontrar abelhas isoladas. Pode acontecer? Sim, pode, mas é muito difícil. Eu estava me lembrando agora de tardezinha que, eu me lembro quando adolescente, quando a gente ia naqueles campos de futebol, aquele tempo era terra, né? Campo de futebol de terra, e aí a gente estava brincando, de repente alguém gritava, abelha! Né? A gente não podia correr, tinha que deitar no chão, né? Deitava no chão e esperava passar aquele enxame de abelha, que elas não andam isoladamente, elas não andam uma só, elas vivem em montes, porque a sua organização social as leva assim. Então, o primeiro aprendizado que nós podemos extrair daqui é que nós não devemos viver isoladamente. Por quê? Porque tem pessoas que parecem andarilhos, vivem sozinhos, vivem afastados de tudo e de todos, e nós não fomos chamados para isso. Isso é tão realidade e tão certo, que quando Deus olhou o primeiro homem no Éden, ele estava só, e Deus disse, vou fazer uma companheira para ele. A palavra adjuntora lá é companheira, é aquela que veio para completar, porque o homem estava só, e Deus olhou e disse, não é bom que ele esteja só, viver sozinho, mas tinha os animais, tinha tudo, mas não tinha alguém da mesma espécie dele.
Então Deus vai criar a mulher, porque este é o desejo de Deus. Deus não nos quer isolados, Deus não nos quer pelos cantos, afastados de tudo e de todos. Nós somos um ser social, precisamos entender isso. Eu preciso de amizades, você precisa de amizades, nós precisamos ter relacionamento. Dificilmente, lendo os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai encontrar Jesus sozinho. Jesus às vezes se distanciava para ir orar, mas na maioria das vezes você vai encontrar Jesus, se não estava com os 12, estava com os 3. Se não estava com os 3, com os 12, estava com uma multidão. Mas raramente você encontra Jesus sozinho, porque Jesus sabia desta questão relacional, que ele, como homem, 100% homem nesta terra, ele precisava se relacionar, precisava ter relacionamentos, precisava ter alguém para conversar. Então muitas vezes ele estava com os 12, alguns momentos de oração ele chamou só os 3, na transfiguração chamou só os 3, pouquíssimas vezes você vai encontrar ele sozinho, a não ser orando. Então perceba que o próprio Cristo nos dá exemplo disso, que nós não fomos chamados para viver isolado. As abelhas entendem bem isso, por isso elas vivem em enxame, elas vivem muito. A Bíblia Sagrada vai nos ensinar, em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 10, que é melhor ser 2 do que 1, o texto está lá, porque tem melhor paga do seu trabalho. Olha o que diz a Bíblia: porque se um cair, o outro levanta seu companheiro, mas ai do que estiver só. Aquele que está sozinho, não tem quem o possa ajudar. Então a Bíblia diz: é melhor ser 2 do que 1. É melhor ter alguém, é melhor a gente ter alguém em quem nós podemos confiar. Eu disse isso ontem aqui para as irmãs. A gente precisa ter na nossa vida alguém com quem a gente possa confiar. Você pode dizer: pastor, mas está difícil. Sempre foi difícil. Não é que está, é que sempre foi. Mas ainda existem homens e mulheres confiáveis, a quem nós podemos ter amizade, assentarmos, conversarmos, se precisar chorar, chorar, um ombro para chorar. Olha, tem pessoas aí morrendo de infarto, porque não conversa, porque não tem com quem falar, porque não confia em ninguém. Então tem pessoas que vivem isoladas, porque não conseguem se relacionar. E você precisa entender, nós precisamos entender, que Deus nos criou como um ser social. Vou te dar um exemplo bem odierno, bem presente. Essa pandemia, o que fez com a gente? Obrigou a gente a ficar em casa. Não foi assim? Acabava o culto, a gente estava aí, abraçava, aí troquei, e ficava conversando aí, e ia lá para sair para onde, né? Aí, de repente, todo mundo, não é para sair de casa. E aí, o que aconteceu? Vocês sabem que o número de divórcios esse ano aumentou em 117%. Quer dizer, se divorciava 1.000 por mês, está divorciando 2.170. Porque as pessoas aprenderam a se relacionar. O irmão vem, e o irmão vem abraçar já, porque é isso, é nosso, ou não é? O irmão vem e já estende as mãos para dar, porque isso é nosso. É o nosso relacionamento. Aí as pessoas se fecharam e não conseguiram, como muitos não estão conseguindo até hoje, viver esses problemas, porque estão isolados. E o isolamento, esqueça o vírus, estou dizendo na questão relacional, o isolamento trouxe problemas, porque as pessoas saíam, as pessoas andavam, as pessoas iam e vinham, e de repente precisou parar tudo isso. E o ser humano não foi feito para ficar preso dentro de uma casa.
Não foi feito para isso. Ele foi feito para se relacionar. Vocês estão me entendendo? Digam amém. Para se relacionar. Então, a pessoa que não se relaciona, ela tem sérios problemas. Quando precisar de alguém, não se relaciona com ninguém, não conversa com ninguém. Então é melhor ser dois do que um, diz a Bíblia Sagrada. Olha o conselho do sábio. Se alguém quiser prevalecer, 4:12 de Eclesiastes, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Observação lá, se alguém quiser prevalecer contra um, 2 vão lhe resistir. Um cordão dobrado oferece maior resistência. Quando se tem uma terceira dobra, ele fica mais resistente ainda. Se há benefícios em sermos 2, pense em ser 3, e pense em nós sermos uma multidão. Muito mais benefícios. Amém? Então a primeira lição com as abelhas aqui é que não devemos viver isolado. Não podemos viver isolado. Nós não fomos chamados para isso. Somos um ser social feito por Deus, que temos que nos relacionar, que temos que ter relacionamento. Continua, irmão, por gentileza. Olha ali. Estão dando para vocês enxergar ali? Sim ou não? Aquilo ali é uma colmeia, né? É claro que você já pode ter visto diferentes colmeias, mas olha ali, uma colmeia. Quantas abelhas tem ali? Alguém já viu uma colmeia assim, pessoalmente? Quem aqui já viu? Aí, vários irmãos. É isso aí ou não é? Está lá, ó. Olha a quantidade. Uma colmeia pode chegar até 80 mil abelhas. Pode chegar a uma colmeia. Até 80 mil abelhas. Pastor, e elas conseguem viver assim? Conseguem. Isso que é incrível. Elas conseguem viver. Porque, como eu disse a vocês ao iniciar, há uma organização social entre elas. E elas não vivem isoladas, mas elas sabem viver juntas. Pode continuar, irmão. O segundo aprendizado com elas. Elas vivem em colônias, colmeias, com cerca de 80 mil abelhas. Há pelo menos no mundo 20 mil tipos de abelhas. Pelo menos 20 mil tipos de abelhas existem no mundo. Tá bom? Então a abelha é para tudo quanto é jeito. Todas elas são guiadas por uma única abelha, chamada a abelha rainha. É ela quem guia todas as demais. Em uma colmeia, não pode haver 2 abelhas rainha. Só pode existir uma. Não tem 2 cabeças em uma colmeia. Só tem uma. É só uma cabeça. Não tem 2. Se nascer, por exemplo, 2 abelhas rainha, elas vão se degladiar, vão brigar, até que uma morra. E a outra, então, assume a posição de abelha rainha. Mas numa colmeia, jamais existirá 2 cabeças. É apenas uma. Aqui, nós aprendemos sobre a questão da unidade. Não importa a quantidade. Não importa se é 1000, se é 10 mil, se é 80 mil, se é 100 pessoas, se é 10 pessoas. O que importa é a unidade. Se é 10, se tornar uma. Se é 100, se tornar um. Se é 1000, se tornar um. Quando eu digo um só pensamento,
um só coração. Já citei para vocês em cultos anteriores, você pode depois procurar lá em Samuel, Reis, Crônicas, você sempre vai encontrar uma expressão assim: e era o coração do povo, se referindo ao exército de Israel. Toda vez que a Bíblia vai usar essa expressão, indica que os soldados se uniram para um propósito, e eles iam para a guerra e voltavam vitoriosos, porque todos eles tinham apenas um propósito. O coração de todos estava em apenas uma coisa, e não diversificada. Jesus disse: ninguém pode amar a dois senhores. Não tem como um coração amar duas pessoas. Jesus foi bem claro: você não pode amar a Deus e amar a Mamon, não tem como. Um coração repartido, dividido, não existe. Então eu quero que vocês percebam que o meio de se vencer se chama unidade. Não importa a quantidade, o que precisa é estar unidos para um só propósito. 32 mil homens se levantaram para estar com Gideão. Deus disse: não preciso de 32 mil, vamos fazer os testes. E fizeram os testes, sobrou apenas 300. E Deus disse: vai com os 300. Mas os 300 foram unidos. Os 300 foram com um propósito. Qual é o propósito? Nós vamos vencer os midianitas, porque Deus está conosco. E a vitória foi garantida. Amém. Unidade. Olha o ensino de Paulo: há um só corpo, é um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios 4, de 4 a 6. Não há dois deuses, é um só. Não há duas esperanças, há uma só. Não há dois batismos, é um só. O corpo é um. Não existe igrejas, existe igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo na terra é uma. Então, um corpo, um espírito, uma esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Unidade. Nós precisamos entender isto para vencermos na vida. E elas, as abelhas, por mais simples que sejam, nos dá uma lição quanto à unidade, a estar todas para o mesmo propósito. Olha o ensino de Jesus, em Mateus 12, 25. Jesus disse assim: um reino dividido é facilmente derrotado. Eu estou simplificando as palavras de lá. Um reino dividido é facilmente derrotado. Queridos, uma família dividida, ela é facilmente derrotada. Um casamento dividido é facilmente derrotado. Uma família onde o homem pensa de um jeito, de uma forma, e puxa para um lado, e a esposa para outro, é facilmente derrotado. Um casamento onde um puxa para um lado, outro para o outro, é facilmente derrotado, é fracasso na certa. É fracasso. Eis a razão de encontrarmos muitas famílias fracassadas, porque estão divididas. Filhos falam uma coisa, a esposa fala outra, o esposo fala outra, não conseguem se entender. Não há uma união de propósitos. E então uma família dividida fica fácil para o adversário derrotar. Um casamento dividido, onde marido e mulher não conseguem comungar,
é facilmente fracassado. É o que nós estamos vendo. Quantos casamentos fracassados, desfeitos. Por quê? Porque a mulher pende para um lado e o marido pende para o outro lado. E isso nunca funcionou. Isso nunca deu certo. É por isso que Deus estabeleceu, no âmbito da família, Deus estabeleceu o cabeça. Deus não deixou a família à mercê da sua sorte, mas Deus estabeleceu um cabeça na família. Um cabeça ali não quer dizer que ele tem que pisar, não quer dizer que tudo tem que partir dele. Ele é cabeça, mas ele tem que ouvir a esposa. Ele é cabeça, mas ele tem que ouvir os conselhos da esposa também. Não é ser cabeça para mandar, não é ser cabeça para pisar, é do meu jeito e não muda. Não é isto. Não foi isso que o Senhor ensinou. Mas Jesus estabeleceu, para que saiba que precisa ter uma direção. E quando não se tem isso, então se tem o fracasso. Fracassa a família, fracassa o casamento. Por quê? Porque não tem unidade. Porque não tem unidade. Eu já disse aqui, vou voltar a repetir, porque cabe nessa questão. Eu sei que muitos não aceitam esta verdade, mas eu vou fazer o quê? É a Bíblia. Enquanto seus filhos estão debaixo do seu teto, quem manda é você. Quem dá ordem é você. Não importa se eles têm 30 anos, eles estão debaixo do seu teto, quem dá ordem é você. Quem coloca os limites é você. Então ele não pode chegar no lugar aonde você foi estabelecido como cabeça e querer fazer o que deseja, porque lá tem alguém que é você. Agora, muitos pais deixam isso e os filhos fazem o que querem, respondem, tratam a mãe de qualquer jeito, tratam o pai de qualquer jeito, tratam os irmãos de qualquer jeito. Você precisa agir quanto a isso e ensinar que precisa haver unidade para que você possa crescer, sua família crescer, o seu casamento desenvolver. Se não houver unidade, você vai lutar e nunca vai ver vitória na sua vida. Eu coloquei algo ali, não é difícil de entender. Olha lá, volta um pouquinho, irmão. Aqui, ó, bem aqui embaixo, ó. Na união a bênção do Senhor. A frase de cima. Veja bem. Ele tornou 2. De 2, ele fez 1. E de 1, ele fez muitos. Deixa eu explicar. De Adão, Adão, uma pessoa só. Ele tornou 2. De Adão, ele tirou uma costela e fez a mulher. Então se tornou 2. Aí de 2 pessoas, Adão e a sua esposa, ele tornou uma, porque no âmbito do casamento, Jesus disse: vocês são uma carne só, uma só carne. Então o homem e a mulher se tornou no âmbito do casamento, uma só carne. Mas aí, em uma só carne, ele fez muitos, porque aí veio os filhos. É assim que Deus trabalha. A matemática de Deus, ela é diferente da nossa. De 1 ele fez 2, mais de 2 ele fez 1, e de 1 ele fez muitos. É por isso que nós chegamos até aqui. Então nós precisamos entender a unidade de Deus. E se nós adentrarmos nisso, nós só temos a ganhar na vida. Nós só temos a ser abençoado na vida. E a abelha, ela nos ensina muito isso. Porque mesmo tendo uma colmeia, cerca de 80 mil abelhas, elas sabem trabalhar em unidade. Elas sabem trabalhar todas pelo mesmo objetivo. O Salmo 133, vocês conhecem? Na união há a bênção do Senhor. Vamos continuar. Pode passar aí, irmão, que não vai dar tempo de eu falar isso hoje. Outro dia eu falo isso. O terceiro aprendizado com as abelhas
é a disposição para trabalhar. Veja bem, quase a totalidade da colmeia é formada por abelhas operárias, chamadas de abelhas operárias. Praticamente, quase a sua totalidade, tirando a abelha rainha, os zangões que nós vamos ver no final, todas as demais são abelhas operárias. A abelha, ela visita cerca de 10 flores por minuto, num voo total de 40 voos diários. No seu trabalho, as abelhas, ela retira o néctar e vai passando de abelha em abelha, até que vai saindo a água, vai se tornando mais grosso e se transforma em mel. Então elas vão trabalhando em conjunto, uma vai passando para a outra, até se tornar o mel. Nesse processo de uma passar para a outra, vai saindo aquela água, isso vai engrossando e se torna então o mel. Então veja que elas trabalham em conjunto, elas não trabalham sozinhas, e há uma disposição para trabalhar. Por quê? Porque elas sabem a função que lhe pertence, é sair pelo menos 10 flores por minuto, num voo 40 vezes diário, e recolher isso, e estar ali com as demais para este processo. Então entenda que há a cooperação de todas para se manter uma colmeia. Há uma disposição para o trabalho, há uma disposição em fazer, há a cooperação de todas. E aqui nós podemos aprender, primeiro, a disposição para trabalhar. Elas sabem o que tem que fazer, elas sabem o serviço delas, e ninguém precisa chegar e, não precisa, porque elas sabem o que tem que fazer todos os dias, o que elas precisam fazer, e nisso há a cooperação de todas. Vamos olhar para nós. Jesus deixou para nós Marcos 16:15, por exemplo. O que Jesus disse lá? Ide, alguém lembra? Enquanto você lembra, eu vou tomar uma água. Ide por todo mundo, e fazer o quê? Pregai o evangelho. O pastor precisa mandar? Sim ou não? Eu estou conversando agora, dialogando com vocês. O pastor precisa mandar? O pastor precisa marcar uma cruzada evangelística para você fazer isso? Por que não? Porque eu sei que este é um trabalho que Jesus destinou a nós crentes. Então não precisa esperar assim, irmão, por que você... Não evangelizo, porque o pastor não marcou uma tarde de evangelização. Então eu não vou evangelizar, o pastor não marcou. Meu irmão, isso é para mim e para você. Isso é para nós. Um dia vamos marcar uma cruzada, glória a Deus. Vamos para a cruzada, vamos marcar um evangelismo conjunto, vamos. Mas se a igreja não marcar isto, mesmo assim eu tenho a incumbência de pegar folhetos, de falar de Jesus, de anunciar o reino dos céus. E você sabe disso, eu sei disso. A diferença com as abelhas é que muitos de nós sabemos disso, mas não fazemos. Ficamos esperando o outro. Se o irmão for, eu vou. Se a irmã for, eu vou. Mas se ninguém for, ninguém vai. Quando eu sei e você sabe que isso é um dever nosso. Ide, é imperativo. É para todos nós ir. E eu já ouvi aqui, e já disse aqui também, que para ir e falar de Jesus, você não precisa de um certificado de teologia. Não, é só você abrir a sua boca e falar: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, e Jesus Cristo te leva para o céu. Alguém aqui não sabe falar isso? Eu vou repetir até você decorar. Não precisa, né? Porque você sabe falar isso. É a coisa mais simples. Agora, eu sei disso, você sabe disso. Mas quantas vezes nós fizemos isso? Ou deixamos de fazer? Sabendo que este é o nosso trabalho.
Então, uma disposição para trabalhar. Jesus disse lá em Mateus 9,37, de fato, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. São poucos. Talvez o maior mal desta geração de crentes é que nós estamos criando em nossas igrejas simplesmente pregadores de púlpitos, homens e mulheres que só sabem pregar dentro de igreja. Se der o microfone e o púlpito, prega, faz barulho, faz tudo. Mas se colocar lá na rua para ir evangelizar, para pregar um folheto e falar de Jesus, não tem condições. Quando a nossa obra não é aqui, é lá. É lá. Uma disposição. A obra é grande, mas os trabalhadores são poucos. São poucos. Alguém está me entendendo aí? Amém? Então a disposição para o trabalho. Olha, eu, e tenho certeza que muitos dos obreiros que aqui estão, nós viemos de um tempo em que quando a gente tinha a oportunidade de subir no púlpito para dar uma mensagem, era coisa fora do comum, porque o nosso negócio era ar livre, fazenda, com 3 pessoas, com 5 pessoas, rua. Quando o pastor dizia, olha, você vai dar uma palavra aí, quinta-feira, de 5 minutos, meu Deus do céu, era glória para nós, era glória. Vai falar 5 minutos no púlpito, mas o nosso negócio era lá na rua, era na fazenda, era no meio do mato, era lá. Agora hoje é o contrário. Hoje quer começar a pregar aqui, hoje só quer pregar aqui, e as almas estão morrendo, e as vidas estão indo para o inferno sem Jesus. E Jesus está dizendo, a colheita é grande, a seara é grande. Eu dirigi uma congregação pela bondade do Senhor, que quando nós chegamos lá, o primeiro irmão que me visitou era um pregador, e ele veio e me trouxe um CD, aquele tempo era CD, disse, pastor, eu quero que você ouça a minha mensagem. Eu disse, amém, a hora que eu tiver um tempo eu vou ouvir. E ele disse para mim assim, já na primeira conversa que ele teve comigo, eu quero pregar, pastor, mas eu quero pregar no domingo à noite. Domingo à noite é o dia que eu quero pregar. Eu disse, amém, né? Amém. Começou a ter uns cultos em casa. Alguns irmãos começaram a fazer culto em casa. E eu chamei um diácono e disse, pega aquele jovem que é pregador e na quarta-feira convida ele para pregar lá na casa. Aí o irmão foi lá e convidou, ele disse, olha, o pastor mandou te convidar para pregar no culto na casa fulano de tal, vai ter um culto evangelístico lá. E aí chegou na quarta-feira, não apareceu. Na quinta-feira o diácono disse, pastor, não foi. Aí eu disse, vai conversar com ele, pergunta, de repente aconteceu algum problema, ficou doente, não, foi lá perguntar para ele, disse, não, eu não vou. Quantas pessoas tinham lá ontem? O irmão disse, tinha 6 pessoas, eu disse, eu não vou. Vou pregar para 6 pessoas? Não prego. Esse é o tipo de pregador que muitas vezes está em cima dos nossos púlpitos. E as almas morrendo lá. E as almas morrendo. E não conseguem falar de Jesus lá. Mas aqui, se deixar é 1 hora, e até mais se deixar.
Ei, irmão, irmã, a ordem é para todos. Eu sou pastor, mas eu sou ovelha. A ordem é para mim também. É presbítero, mas é ovelha. É evangelista, mas é ovelha. É diácono, mas é ovelha. É membro, mas é ovelha. É para todos. Elas, as abelhas, têm disposição para o trabalho. E ninguém precisa mandá-las, porque elas sabem o que tem que fazer. Qual tem sido a nossa disposição para cooperar? Moisés partiu com Josué, olha o que diz o texto: seu cooperador, e subiram a montanha de Deus. Êxodo. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador. Cooperador. Eu estou cooperando na obra. É para isso que nós somos chamados, para cooperar nesta grande obra que o Senhor deu a nós. O irmão, a irmã, eu, todos nós estamos aqui para isto. Somos cooperadores desta obra. Josué estava ali, ó. Moisés ficou 40 dias no monte, Josué ficou no pé do monte. Lá no arraial, o povo dizia: que é feito deste Moisés? Isto é, será que ele vai voltar? Mas Josué estava lá no pé do monte, esperando. 40 dias, desce Moisés, Josué está lá. Cooperador. Cooperador. Paulo dá testemunho de Filemão, cooperador. E tantos outros homens na Bíblia, que podemos assim expressar, como mulheres, citadas por Paulo, e mulheres citadas pelo próprio Jesus Cristo, de mulheres que cooperaram no ministério de Jesus. Pedro chega a dizer: eu sou presbítero com vocês, ainda que reconhecidamente um apóstolo, mas eu sou com vocês, trabalhador, cooperador desta grande obra. Meu irmão, minha irmã, entenda por favor, nós estamos cooperando nesta grande obra que é o reino de Deus. Ah, pastor, mas eu não tenho um cargo. Para cooperar ninguém precisa de cargo. Para pregar Jesus Cristo ninguém precisa de cargo. Para evangelizar ninguém precisa de cargo. Alguém está me entendendo, por favor? Porque eu estou achando vocês muito quietos hoje, né? As abelhas nos ensinam disposição para o trabalho. E como cooperar neste grande trabalho que é a obra do Senhor. Eu não tenho tempo para continuar. Eu vou terminar colocando ali o quarto, irmão, por favor. Está lá. Se você estiver enxergando aquela foto ali, aquilo ali é um zangão. Zangão eram as abelhas macho, cuja única função era de fecundar a rainha. Depois de cumprirem a sua missão, eles não eram mais aceitos na colmeia. As abelhas operárias fecham a porta da colmeia e deixam os machos morrerem de frio e de fome. Por quê? Que é a única coisa que o zangão tem numa colmeia é esta: é fecundar a rainha. Depois de feito isso, ele começa a andar de colmeia para colmeia, porque ele não tem mais nenhuma função. E aí, quando chega a mudança de época, as operárias rainhas fecham as portas para eles, porque eles não têm mais utilidade alguma. E aí eles vão morrerem de frio e de fome, porque não podem viver sustentado pela colmeia. Isto é, as outras trabalham e eles não podem viver daquilo que as outras abelhas trabalham. Mas infelizmente nós vivemos tempos assim. Quantas pessoas que vivem sugando os outros? Quantas?
pessoas que vivem na costa dos outros. Quantas? Não vou perguntar se você conhece, porque você conhece. Que ficam na costa dos outros. Alguns fez uma coisa no reino, uma, e depois quer viver o resto da vida se vangloriando daquilo que fez. Fique na costa dos outros. Você precisa entender, e eu também preciso entender isso cada dia, que a igreja não para por minha causa nem por sua causa. A igreja é um organismo vivo que está sempre crescendo. Se você fazer e entender isso, amém. Se você não fizer, Deus com certeza tem alguém para fazer. Mas a obra não para. O corpo não para de crescer. Há zangões por aí que só querem viver na custa dos outros, na comida que os outros preparam. Mas escute, tome cuidado com isso. Deus está te mantendo no corpo. Deus está te segurando no corpo. Porque Deus entende que você ainda é funcional no corpo. Mas você precisa entender isso também. E saber que nesta obra, eu e você somos cooperadores úteis para fazer a vontade do Pai e não a nossa. Zangões falam de crentes que não têm firmeza espiritual. Falam de crentes que vivem de um lado para o outro. Tem crente que não para, irmão. Vive de um lado para o outro, servindo apenas para a frutificação dos outros. Era o que o zangão servia. Fecundou a rainha, acabou a minha missão. Ei, não. A Bíblia diz que mesmo na velhice ainda darão frutos. Ainda darão frutos. Eu tive a alegria de trabalhar com um obreiro de 70 e poucos anos de idade, e um homem muito doente, com vários problemas de enfermidade. Mas certa vez eu fui na gráfica para mandar fazer uns folhetos. A gente ia evangelizar no dia 2. Esse dia 2 que passou aí, dia 2, dia de finados, a gente sempre ia para a porta do cemitério e passava o dia inteiro evangelizando lá. E eu fui fazer esse folheto e o dono da gráfica disse para mim assim: olha, todo mês eu faço uma quantidade de folhetos com o endereço da sua igreja. Eu disse: mas como? Eu que venho aqui ou é o secretário da igreja? Aí eu falei, o secretário falou: não, não é não. É um senhor de idade assim, 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 assim. Era um presbítero da igreja, com mais de 70 anos. Todo mês ele ia lá, com o dinheiro dele, mandava fazer milhares de folhetos naquela gráfica. E quando ele amanhecia bem de saúde, ele saía distribuindo folhetos de casa em casa. Quando sobrava aquele jornal, hoje não tem mais, mas o jornal que vinha lá da sede, ele pedia: pastor, manda carimbar. Aí o secretário carimbava. Ele ia de loja em loja, de bar em bar, entregando um jornal para cada um. Nunca mandei fazer. Ele nunca falou para mim que ia lá na gráfica pagar folheto. Nunca perguntei para ele. Quando fiquei sabendo também não perguntei. Mas todos os meses ele ia lá, ia evangelizar, sem ninguém mandar. Por quê? Porque entende
que é um cooperador na obra. Entende que a situação é esta: eu estou à disposição do reino. Eu fui chamado para fazer, eu fui chamado para trabalhar, eu fui chamado para ir em busca das almas. E para isso ninguém precisa me mandar. Você tem uma função, meu irmão, minha irmã. Nós temos uma função. Agora, quando chega um momento difícil, esses zangões aí morrem espiritualmente, porque não tem estrutura, não tem raiz. Lembra que algumas sexta-feira passada eu falei aqui de Chocedo do Líbano, né? Que tem 1,5 metro de raiz, e a cada 2 anos, só isso, ele cresce 5 centímetros. Só que está ao contrário, tem gente crescendo para cima e não tem raiz nenhuma. Quando vem a prova, quando vem a luta, quando vem o vento, não tem estrutura para segurar. Meu irmão, minha irmã, vamos aprender com as abelhas esta noite? Vamos ter um ser social, digam amém. Não vamos viver isolado. Não vamos viver, mas vamos viver unidos. Vamos nos unir para realizar a vontade do Senhor nesta cidade. Para fazermos a obra do Senhor nesta cidade. Se una, meu irmão. Tem alguém trabalhando, se una a ele. Tem uma irmã trabalhando, se una a ela. Tem uma irmã visitando, vá visitar com ela. Continua. Olha lá. A operária, a rainha e o zangão. É isso que está lá, né? Olha lá. A operária, a rainha e o zangão. Nós temos esses 3 tipos de crente na igreja. Temos a operária, temos gente que acha que é rainha, e temos o zangão também. Está tudo aí. É só a gente aprender. Agora eu quero terminar dizendo para vocês: cuidado com a síndrome da abelha rainha. Tá bom? Cuidado. Termino dizendo aquilo lá. Tem gente que pensa que é rainha, mas é só um inseto. Não coloque na tua cabeça que você é melhor do que ninguém, porque você não é. Não coloque na sua cabeça: eu estou acima, o meu nível é acima. Não, você não está. Você não está. Ah, mas eu pego e coloco no bolso aquele lá. Você não coloca. Porque quem usa aqui é o Senhor. Quem usa aqui é Deus. Deus usa aquele que fala o A e o C, e para quê, e por quê, não sei o que lá. Deus usa. Deus usa também aqueles que falam, né? A hermenêutica, a exegese, e não sei mais o que. Deus usa também. Então se ponha no teu lugar. Você não é a abelha rainha. Você é mais um membro deste corpo que é a igreja do Senhor na terra. Então esqueça essa síndrome aí. Se você está vivendo isso, sai fora disso. Ah, eu canto melhor, para com isso. Ah, eu prego melhor, para com isso. Você só está pregando, eu só estou pregando aqui pela misericórdia do Senhor. Pela misericórdia do Senhor. Você pode, eu canto. Você pode chegar aqui e Deus tirar a sua voz. Você pegar o microfone e não sair nada. Você pode. Então, se coloque debaixo das mãos do Senhor. E diga: Senhor, eu dependo inteiramente de Ti. Sem Ti, eu não sou nada. Nada, nada, nada.
Se não for a sua misericórdia, ai da minha vida. Aprenda isto. É quando você chegar diante do povo que o Senhor lhe colocar, seja 1, seja 10, seja 100, seja 1000, você vai lembrar que é o Senhor quem usa, que é o Senhor quem fala, que é o Senhor quem salva, que é o Senhor quem cura, que é o Senhor quem batiza com o Espírito Santo. Amém? Vamos fugir da síndrome da abelha rainha. Vamos ser abelhas operárias, unidos para um propósito, unidade. Eu sou teu irmão, você é minha irmã, nós somos uma família. Pastor, mas tem, toda família tem problema. Se a tua não tiver, já é um problema não ter. Toda família tem problema. Mas somos uma família. E mais do que isso, uma família que daqui a pouquinho vai chegar nos céus. Te coloque de pé, adorando ao Senhor esta noite. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor. Todo o povo de Deus diga. Um abraço, bom fim de noite, até o próximo culto.